Mateus 24, versículo 21, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E agora Apocalipse, capítulo 20. Versículos 1 a 6. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Hoje eu quero falar sobre a grande tribulação e a volta de Jesus. Algumas semanas que a gente vem falando de diferentes temas relacionados com a volta de Jesus. E hoje, para mim, esse é um dos assuntos mais fascinantes, a grande tribulação e a volta de Jesus. A Bíblia é muito clara ao afirmar a volta de Jesus. Ele vai voltar. A volta de Jesus será o maior evento de todos os tempos. Quando Jesus voltar, ele estabelecerá o reino de Deus em forma física. Todos os salvos de todos os tempos, desde a criação do mundo até o momento da volta de Jesus, entrarão para sempre no reino de Deus e viverão eternamente com ele num estado glorificado, de perfeita paz e harmonia para sempre. Entretanto, a Bíblia não fornece certos detalhes quanto aos acontecimentos que precederão imediatamente a volta de Jesus e quanto àqueles que sucederão imediatamente à volta de Jesus. Isso tem levado estudiosos evangélicos deste assunto a divergirem quanto aos detalhes. Assim surgiram ao longo do tempo diferentes pontos de vista quanto aos detalhes. Devo dizer que, embora haja diferentes posições, todos os estudiosos que me refiro são evangélicos. E creem que a Bíblia é inspirada por Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Eles podem divergir quanto aos detalhes da volta de Cristo, mas todos creem na volta de Jesus. E todos creem que ela será real, súbita ou repentina, visível, física, corpórea e gloriosa.
Vamos ver hoje, de forma sucinta, as 4 principais posições. Não vamos fazer aqui um tratado teológico, apenas para que você saiba, porque às vezes você está hoje com tantos recursos da internet, assistindo alguma coisa, e você vê que alguém parece falar sobre a volta de Jesus de uma maneira diferente daquilo que você crê. Você vai entender hoje por quê. Há várias posições. A primeira delas é chamado pós-milenismo. De acordo com o pós-milenismo, o milênio, do qual nós lemos agora em Apocalipse, capítulo 20, será introduzido aos poucos na terra. A igreja irá pregar o evangelho a todas as nações e, em resultado da conversão de grande parte da população, a vida da terra irá melhorar. E valores cristãos prevalecerão na maior parte das nações, o que trará paz, harmonia e prosperidade ao planeta. Assim, de acordo com esta posição, é a igreja que introduz o milênio na terra e não a segunda vinda de Jesus. É o que está nos mostrando aqui o nosso quadro. Jesus morreu, ele vai voltar, haverá um milênio, mas esse milênio será introduzido pela própria igreja. As coisas vão melhorar, o mundo vai ficar melhor do que ele é. No final haverá uma pequena revolução e Jesus então voltará e haverá o juízo final. De acordo com esta posição, o milênio não é necessariamente literal. Não vai acontecer necessariamente um milênio. Milênio quer dizer 1000 anos. No final dos tempos, de acordo com esta posição, por um breve de tempo, Satanás, que agora está preso, segundo eles entendem, será solto e inspirará o anticristo e as nações a se rebelarem contra Deus. Jesus voltará e derrotará o diabo e as nações rebeldes. Os mortos serão ressuscitados para o juízo final. Os salvos para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. O problema com esta posição é que em nenhum lugar da Bíblia se diz que as coisas irão melhorar. As coisas, em nenhum lugar da Bíblia diz que as coisas irão melhorar na terra em termos espirituais, antes da volta de Jesus. Ao contrário, a Bíblia diz que quanto mais nos aproximarmos do fim, piores as coisas serão. Esta posição surgiu no século XVIII e foi muito popular no século XIX e também no início do século XX. O evangelho estava avançando. Pela primeira vez o evangelho estava praticamente alcançando todo o mundo. E a influência dos países chamados cristãos estava se estendendo a todos os continentes. A vida das pessoas estava melhorando devido a novas invenções e graças a descobertas na área médica. Porém, quando tudo parecia estar bem, irrompeu a Primeira Guerra Mundial, que, como já dissemos, matou milhões de pessoas. E, por assim dizer, o sonho acabou. Hoje ainda há teólogos que defendem esta posição pós-milenista, em formas variadas. Eu conheço eu tenho um único amigo que defende esta posição, que é pós-milenista. Esta é a posição pós-milenista. Porque ele ficou desacreditado. Segundo posição é o amilenismo. A quer dizer não. Amilenismo. Não haverá milênio. O milênio é entendido pelos amilenistas como um símbolo da era da igreja. Desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, logo depois da ressurreição de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. Esta posição surgiu com Agostinho, no século IV. Agostinho viveu numa época em que o Império Romano dominava quase todo o mundo conhecido. A igreja, que antes enfrentara a perseguição dos romanos, agora desfrutava de paz e da proteção dos imperadores romanos. Parecia então que a igreja tinha triunfado sobre o Império Romano e que nada poderia deter o seu avanço. Consequentemente, se haveria um milênio, este, na verdade, seria o tempo em que a igreja existiria na terra até a volta de Jesus. Consequentemente, de acordo com esta posição, o milênio não é literal. Ele é simbólico apenas. E é apenas o período da igreja na terra antes da volta de Jesus. Então, de acordo com os amilenistas, nós estamos no milênio.
Os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6, que nós acabamos de ler, segundo eles, representam a era da igreja. A igreja seguirá evangelizando e no final haverá grande tribulação e logo depois Jesus voltará. Mas a grande tribulação está lá bem no finalzinho e logo depois Jesus voltará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados e juntos os ressuscitados e os vivos transformados serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares e descer a terra com ele. Cristo destruirá o anticristo. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão e irão participar do juízo final. Todos que morreram sem Cristo serão ressuscitados, serão julgados e condenados ao inferno eterno. E os salvos viverão com Cristo para sempre, na eternidade. Os salvos não serão julgados para saber se irão ou não herdar a vida eterna, porque já estão salvos. Serão julgados apenas no chamado tribunal de Cristo, que está, de certo modo, incluído aqui no juízo final, para receberem galardões ou recompensas. Okay? O maior problema com esta posição, embora ela seja muito popular hoje, é que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, são mencionadas 2 ressurreições. Uma antes do milênio e outra depois do milênio. Vá comigo em Apocalipse 20 de novo, a partir do versículo 4, a segunda parte, que diz assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressurreição, então, antes do milênio, antes dos 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, os outros mortos só ressuscitam depois de 1000 anos, depois do milênio. Esta primeira ressurreição é a primeira ressurreição, a que acontece antes do milênio. E aí no versículo 6, a primeira parte diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Como o milenista não crê no milênio, para ele o milênio é apenas simbólico, ele diz que a primeira ressurreição é espiritual. Quando a pessoa aceita Jesus, ou seja, ela ressuscita, entre aspas, espiritualmente. E a segunda ressurreição, que é mencionada depois do milênio, é literal, é física. É a ressurreição geral de todos que morreram e que serão ressuscitados por Cristo na sua volta. Entretanto, dizer que uma ressurreição é espiritual e que a outra é física ou literal, no mesmo contexto de Apocalipse 21 a 6, é uma exegese. Palavra bonita, né? É uma interpretação forçada do texto. Não é uma interpretação natural. Os princípios da hermenêutica, ou seja, da interpretação bíblica, estabelece que uma palavra deve ser entendida em seu sentido comum, usual, ordinário, a menos que o contexto indique diferente. Acontece que aqui há 2 ressurreições no mesmo contexto. Se uma é literal, a outra também é. Então temos 2 ressurreições físicas literais, uma antes do milênio e outra depois do milênio. Não faz sentido interpretar uma alegoricamente, como sendo uma ressurreição espiritual, e a outra como física. Se a segunda ressurreição é física, então a primeira também é, porque elas estão no mesmo contexto. Você não pode pegar a mesma palavra e transformá-la, dar-lhe um sentido espiritualizado, a menos que diz que o contexto indique isso, e do contexto não indica. Aí vem uma terceira posição. Vamos para o próximo. Que é chamado pré-milenismo. Antes de entrar no pré-milenismo, deixe-me esclarecer aqui. Segundo o pré-milenismo, haverá o milênio literal. Você vai ver daqui a pouco, tá? Haverá o milênio literal. Os 1000 anos, podem ser 1000 anos no sentido humano, que nós entendemos, ou podem ser no sentido de um longo período de tempo, mas é o milênio literal. Seja como for, o milênio realmente existirá. O pré-milenismo foi a posição adotada pelos primeiros pais da igreja, os quais foram os líderes da igreja primitiva que se seguiram aos apóstolos depois da morte deles.
praticamente todos os primeiros pais da igreja, os primeiros líderes da igreja, foram pré-milenistas, até o século IV, inclusive o próprio Agostinho, que nós já mencionamos, até que Agostinho mudou de ideia e passou a interpretar o milênio alegoricamente. Isso é alegórico, não é simbólico, não é literal. Mas esta era a posição que prevalecia entre os líderes da igreja primitiva. E esta é a posição prevalecente entre os evangélicos hoje. Há, porém, duas vertentes do pré-milenismo. A primeira é chamada pré-milenismo histórico. Ela afirma que Jesus voltará no final da grande tribulação. Estamos vivendo a história da igreja, haverá a grande tribulação e Jesus voltará no final da grande tribulação. Então a igreja, segundo esta posição, passará pela grande tribulação. Será perseguida pelo anticristo e os cristãos serão martirizados. Alguns cristãos, entretanto, sobreviverão, estarão vivos quando Cristo voltar. No final da grande tribulação, Jesus voltará, ressuscitará os salvos mortos e os arrebatará junto com os salvos que estiverem vivos, cujos corpos serão transformados, e junto com eles descerá à terra. Jesus derrotará o anticristo e seus asséculos e os lançará no lago de fogo, também conhecido como inferno. Então começará o milênio. Nesse período, então, quando Jesus voltar, começa o milênio, que serão 1000 anos, durante os quais Cristo reinará na terra. O milênio será uma era de paz, sob o reinado do próprio Cristo aqui na terra. No fim do milênio, quando terminarem, então, os 1000 anos, Satanás, que havia sido preso durante o milênio, sairá a enganar as nações e as levará a rebelar-se contra Cristo. Aqui fala em Apocalipse 20 que Satanás será preso. Mas ele será solto, conforme está escrito em Apocalipse, por algum tempo, e ele levará as nações a rebelar-se contra Cristo. Evidentemente, estas nações não envolvem os salvos, que já estão nessa época com corpos glorificados desde o arrebatamento e não pecam mais. Cristo derrotará Satanás e as nações que se rebelam contra ele, e ele instaurará o juízo final. Haverá então duas ressurreições literais. Uma quando Cristo vier, que é a ressurreição dos salvos. Todos os que morreram na fé em Cristo serão ressuscitados. A outra ressurreição só ocorrerá depois do milênio. E será a ressurreição dos ímpios, daqueles que não seguiram a Jesus. Os ímpios serão ressuscitados e serão julgados no juízo final. Os salvos passarão pelo tribunal de Cristo para receber seus galardões ou recompensas e viverão para sempre com Cristo na eternidade. Aleluia. Bem, agora vem a última posição, que também é pré-milenista, mas é a próxima, por favor. Pré-milenismo pré-tribulacional. Ela é chamada pré-milenista, pré-tribulacionista ou pré-milenista pré-tribulacional. Ela é adotada pelos dispensacionalistas, que creem que Deus estabeleceu diferentes dispensações ou épocas em que ele trata com o homem. Mas também é aceita por não dispensacionalistas. Esta é a posição mais popular entre os evangélicos hoje. Ela é representada na maioria dos livros escritos sobre escatologia. Você vai a uma livraria cristã, você quer comprar livros sobre a volta de Jesus, a maioria dos livros que você vai encontrar é desta posição. Ela também é representada por filmes de ficção cristã. E também por livros de ficção cristã. Se você já leu ou assistiu a série ou o filme do cinema Deixados para Trás, é baseada nesta posição. E no Brasil, mais recentemente, ela também foi divulgada por uma novela de uma rede de televisão. Houve até pessoas que me perguntaram, será que nós podemos colocar o vídeo do arrebatamento, conforme mostrado naquela novela da igreja? Eu disse, não vamos mostrar. Mas você pode encontrar.
é a posição, como eu disse, mais popular hoje entre os evangélicos. Historicamente, esta vertente do pré-milenismo, porque ela também é pré-milenista, lembra? A primeira era pré-milenista histórica, esta é pré-milenista pré-tribulacional. Historicamente, esta vertente do pré-milenismo surgiu no século XIX e se popularizou no século XX. Embora haja alguns antecedentes históricos mais antigos, de autores que defenderam esta posição. Quando a rede de TV, que eu mencionei, mostrou o arrebatamento como esposado por esta posição, segundo a qual o arrebatamento é o arrebatamento secreto, né? As pessoas desaparecem repentinamente, alguns críticos vieram a público para contestarem esta posição, alegando que esta é uma posição mais recente e, portanto, indigna de crédito. O que torna uma posição digna de crédito não é sua idade, não é há quanto tempo ela está sendo esposada, mas se ela é bíblica. Nosso padrão é a Bíblia, não é o que os teólogos pensam, ou o que as pessoas pensam. Não é se essa ideia é antiga ou se ela é nova. Ela deve ser baseada na Bíblia. O que torna, então, uma posição digna de crédito não é a sua idade, se ela é antiga ou se ela é nova, mas sim se ela é bíblica. Se ela tem respaldo bíblico, não importa se foi abraçada pelos cristãos primitivos ou se foi abraçada mais recentemente. Segundo o pré-milenismo, pré-tribulacionista, Jesus voltará antes... Estou aprendendo, viu, gente? Jesus voltará antes da grande tribulação. E a igreja não passará pela tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Cristo voltará para os salvos. Ele ressuscitará os salvos mortos, todas aquelas pessoas que morreram na fé, e transformará os salvos vivos e os arrebatará juntos, os ressuscitados e os transformados, juntamente para o céu. Isso geralmente se baseia isto em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, passagem que nós lemos, que eu vou ler de novo apenas para você entender. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De acordo, então, com esta posição, depois do arrebatamento, acontecerá a grande tribulação na terra. O anticristo vai se manifestar e ele perseguirá todos que se recusarem a adorá-lo e a receber a sua marca, seja na mão ou seja na testa, conforme nós já vimos em mensagens anteriores. Os que quiserem ser fiéis a Cristo neste período serão martirizados, serão mortos. Aqui Apocalipse diz que eles foram decapitados por causa do nome de Jesus, por causa da sua fé em Jesus. Alguns, entretanto, para escaparem do martírio, fugirão para o deserto, e ali se refugiarão. Enquanto isso, no céu, os salvos que foram arrebatados passarão pelo tribunal de Cristo e receberão seus galardões e participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Aí, no fim da grande tribulação, Jesus arrebata a igreja, aí no fim da grande tribulação, Jesus voltará com os salvos. Primeiramente, antes da grande tribulação, ele vem para os salvos. Agora, depois da grande tribulação, ele vem com os salvos. Ele destruirá o anticristo e implantará o seu reino de 1000 anos na terra, que é o milênio. O milênio será uma era de paz, sob o reinado do próprio Cristo aqui na terra. Neste aspecto, esta posição e o pré-milenismo histórico são semelhantes. No fim do milênio, Satanás, que havia sido preso durante o milênio, ele sairá a enganar as nações e as levará a rebelar-se contra Cristo. Evidentemente, de novo, estas nações não envolvem os salvos, que já estarão com corpos glorificados desde o arrebatamento e já não pecam mais. Cristo, quando voltar, depois da grande tribulação, derrotará Satanás, voltando aqui um pouco. No final do milênio, Cristo derrotará Satanás e as nações rebeldes e será instaurado o juízo final. Ok?
Então haverá também, de acordo com esta posição, duas ressurreições literais. Uma quando Cristo arrebatar a igreja e outra quando Cristo voltar. A primeira somente daqueles que morreram na fé. Somente estes ressuscitarão. A segunda ocorrerá depois do milênio e será dos ímpios, aqueles que não seguirão a Jesus. Os ímpios ressuscitados serão julgados no juízo final, condenados ao inferno eterno, enquanto os salvos viverão para sempre com Cristo na eternidade. Então você vê que todas essas posições têm coisas semelhantes. Todas elas creem que Jesus voltará. A questão é quando Jesus voltará. Alguns dizem, não haverá milênio, ele pode voltar então a qualquer momento. Haverá apenas uma pequena tribulação no final dos tempos. Não sabemos de quanto tempo Cristo voltará. Outro diz assim, olha, não há milênio, ou haverá um milênio, mas este milênio, na verdade, é criado pela própria igreja, através da expansão do Evangelho. Cristo voltará. E a outras diz, não, haverá milênio. Jesus vem, uma diz antes da grande tribulação, outra diz ele vem depois da grande tribulação, mas haverá o milênio. E depois do milênio, haverá o juízo final. Algumas coisas todos concordam. Jesus voltará. Amém? Haverá uma ressurreição dos salvos. Amém? Haverá uma ressurreição dos ímpios. Amém? A ressurreição dos salvos será para viverem para sempre com Cristo em corpo glorificado. E também para passarem pelo tribunal de Cristo para receberem recompensas, conforme diz o apóstolo Paulo, segundo o que tiverem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas não é o juízo para a condenação, ou para saber se a pessoa está salva, porque já estão salvos. E a segunda ressurreição, depois do milênio, é dos ímpios, que serão ressuscitados para enfrentar o juízo final. E no juízo final eles serão condenados e jogados no inferno eterno, que é o lago de fogo. Então todos creem que Jesus voltará. Se você concorda, diga bem. Se você não concordar, ele virá do mesmo jeito. Segundo, haverá o juízo para os crentes, para a atribuição de galardões. Haverá um juízo dos incrédulos para a condenação eterna. E no fim, Jesus instaurará a eternidade. Nós viveremos para sempre com ele. Glória a Deus. Agora, apenas para que você entenda, a principal diferença entre as posições do pré-milenismo, que são o pré-milenismo pré-tribulacionário, o pré-milenismo histórico, e as posições do amilenismo e do pós-milenismo, é que o pós-milenismo e o amilenismo adotam uma interpretação alegórica do milênio. Não há um milênio literal, é uma alegoria. Ok? Espiritualizando-a. Enquanto o pré-milenismo, em ambas as vertentes, adota uma interpretação literal. Nós, que estudamos teologia, aprendemos que o método de interpretação da Bíblia é o chamado método histórico-gramatical, que diz o seguinte, sempre interprete a Bíblia literalmente. A menos, como eu já disse antes, que você encontre um contexto onde há um poema, ou uma parábola, ou algo poético, então você, evidente, ou se usa um símbolo, ou um tipo, ou uma alegoria, e você então vai interpretar de acordo. Mas normalmente você deve usar, sempre que possível, a interpretação literal. Ok? Ela é usada pelos evangélicos em geral para o estudo da Bíblia. Agora, quando chega aqui nessa questão do milênio, os amilenistas e os pós-milenistas, eles divergem dos pré-milenistas. Como afirmou um estudioso, somente o pré-milenismo emprega uma hermenêutica consistente. Porque é o único, em suas duas vertentes. Somente o pré-milenismo é que interpreta o milênio como se interpreta qualquer outro texto da Bíblia. Ou seja, literalmente, até onde possível. Pode se perguntar, mas o Apocalipse não é um livro cheio de símbolos? Essa é a pergunta que muita gente me faz. É ou não é? A resposta é sim. Mas ainda assim a interpretação deve ser o mais literal possível. Como em qualquer outro livro da Bíblia. Pois o Apocalipse não é um livro só de símbolos. A segunda vinda de Jesus, que é o evento mais importante do Apocalipse, por exemplo, não é simbólica. É um fato real. Outra alegação dos pós-milenistas e dos amilenistas é que o milênio só é mencionado uma vez na Bíblia, em Apocalipse 20. Na verdade, ele é mencionado 6 vezes. Se você ler o texto de novo, que nós acabamos de ler, você verá que ele é mencionado 6 vezes. Apenas para efeito de comparação, o novo nascimento, uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, é mencionado somente 2 vezes. Em João capítulo 3, versículos 3 e 7. E nenhum evangélico tem dificuldade
com esta doutrina do novo nascimento. Ou basta uma verdade ser mencionada uma única vez na Bíblia. No caso do milênio é mencionado 6 vezes, mas basta uma verdade ser mencionada uma única vez na Bíblia. Ok, uma vez feito isso, vamos agora entender. A grande tribulação. O que é a grande tribulação? O texto que nós lemos hoje, Mateus 24, 21, Jesus disse que haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem haverá jamais. Segundo Jesus, a grande tribulação será um período de grande sofrimento, sem precedentes, e que nunca mais se repetirá. De acordo com o Apocalipse, o anticristo estará governando da terra e exigirá ser adorado por todos os povos. Nós já estudamos sobre isso nas semanas anteriores. Aqueles que se recusarem a adorar o anticristo e a receber sua marca, 666, da testa ou na mão, serão perseguidos implacavelmente. E se forem pegos, serão mortos. Para usar a linguagem dos meus amigos cariocas, se forem pegos. O Novo Testamento, preste bastante atenção nisso, o Novo Testamento não diz exatamente quanto tempo durará a grande tribulação. Jesus afirmou o seguinte, que por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Há, entretanto, algumas indicações da Bíblia de que ela durará 7 anos. Normalmente, o cálculo da grande tribulação é feito com base em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Depois você poderá ler. Daniel menciona 70 semanas, ou 70 setes. Segundo ele, haverá 62 semanas, e depois haverá mais algumas semanas, mais 7 semanas, completando 69 semanas. E há uma 70ª semana que ocorrerá depois que acontecerem os eventos descritos por Daniel. O estudioso disse o seguinte, qualquer que seja o método usado para calcular 70 semanas, é claro que elas começam com a volta de Neemias e a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Porque Daniel diz o seguinte, o anjo que revela a Daniel estas coisas, diz assim, olha, estão previstas tantas semanas a partir do momento que for dar a ordem para reconstruir Jerusalém e os muros da cidade. Lembre-se que Daniel, ele estava da Babilônia. Ele era um prisioneiro da Babilônia. Embora ele tivesse uma grande posição lá, posição de autoridade, ele foi levado para lá como um prisioneiro de guerra. O povo judeu tinha sido todo exilado, com raras exceções, para a Babilônia. E o anjo mostra a ele o seguinte, olha, chegará um tempo que será dada a ordem para reconstruir Jerusalém e os muros da cidade. Então, isso é uma coisa que o anjo diz, vai acontecer ainda no futuro. E esta ordem foi dada no tempo de Neemias, que foi no ano 483 a.C. Ok? Então, por isso é que dizem que estas semanas começam a contar com a volta de Neemias, que estava lá na Pérsia, não mais na Babilônia, ele estava na Pérsia, porque a Pérsia agora também dominava a Babilônia, para Jerusalém, para reconstruir a cidade e os muros. E aí este estudioso diz o seguinte, é claro também que a 69ª semana terminou com a crucificação do Messias, porque em Daniel 9:26 diz que o ungido será morto. Ungido é Cristo. A palavra ungido quer dizer Cristo ou Messias. Okay? E, diz ele, existe uma quebra na sucessão das semanas, ou seja, aí da 69ª para a contagem, e a 70ª semana só vai entrar mais tarde. Okay? Aí ele diz assim, a destruição da cidade e do santuário, em 70 depois de Cristo, quando os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, ficam entre a 69ª e a 70ª semana. Para muitos comentaristas, parece perfeitamente claro, então, que a 70ª semana está ainda no futuro, e que é o período da tribulação, porque Daniel fala de uma semana de anos, são 7 anos. Ok? E aí ele termina dizendo, agora está claro que é uma semana de 7 anos. Então, temos aqui a informação de que durará 7 anos. Nós não vamos entrar em alguns aspectos, porque nós já mencionamos os aspectos políticos, econômicos, religiosos desse período e mensagens anteriores sobre o anticristo.
apenas nos referiremos brevemente a alguns fatos que ocorrerão durante a grande tribulação. Aparentemente, segundo Daniel, o anticristo firmará uma aliança de 7 anos com os judeus, permitindo que eles realizem seus sacrifícios em Jerusalém. Alguns estudiosos entendem que o templo de Jerusalém será reconstruído, porque o templo é o único lugar autorizado por Deus, na lei de Moisés, para a realização de sacrifícios. Mas isto não seria necessário. Eu já falei isso aqui antes. O anticristo não precisa reconstruir um templo para ele querer ser adorado como Deus. Este ano, por exemplo, um grupo de judeus realizou um sacrifício em Jerusalém, mesmo sem o templo. Eu recebo vários informes de alguns ministérios que trabalham com judeus em Israel e fui informado deste sacrifício. Inclusive, ali, algumas fotos mostrando pessoas que dizem ser descendentes dos sacerdotes dos tempos bíblicos, vestidos a caráter e realizaram o sacrifício, que foi assistido por muitos judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos. Se o templo em Jerusalém vai ser reconstruído ou não, não sabemos, mas várias pessoas creem que sim. Seja como for, ainda de acordo com Daniel, no meio dos 7 anos, ou seja, quando se completarem 3 anos e meio, o anticristo romperá o seu acordo, porque diz que ele firmará um acordo, uma aliança por 7 anos, mas no meio daqueles 7 anos ele romperá o seu acordo e fará que cessem os sacrifícios. É então que o anticristo exigirá ser adorado como Deus. E fará que se persigam os que lhe resistirem. O livro de Apocalipse fala diversas vezes, de 42 meses, Apocalipse 11:2, Apocalipse 13:5, e de 1.260 dias, Apocalipse 11:13, 12:6, os quais correspondem à metade dos 7 anos. Durante este período, Deus castigará a terra, preste bem, atenção, é Deus. Deus castigará a terra com terríveis juízos sobre os que habitam na terra. Alguns estudiosos, por isso, chamam a este período de 7 anos, pode colocar aí para mim, por favor, de novo. Alguns estudiosos, por causa disso, chamam a este período de 7 anos de tribulação. Mas chamam apenas a metade, ou seja, os 3 últimos anos e meio, de grande tribulação. Eles usam o termo grande tribulação só para os últimos 3 anos e meio. Por causa disso, porque nos últimos 3 anos e meio é que Deus despeja esses juízos sobre os que habitam na terra. Segundo lugar, uma pergunta que sempre me fazem: haverá sim salvação na grande tribulação? Apocalipse capítulo 7 e 14 mencionam 144 mil pessoas que não se contaminarão com a idolatria ao anticristo. Pessoas que não aceitarão ser marcadas na mão nem na testa, e que serão fiéis a Deus. Estes 144 mil são salvos, pois o apóstolo João diz que olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha, Apocalipse 7:1, os 144 mil são identificados como sendo de todas as tribos dos filhos de Israel. Neste caso, isso os identificaria então com os judeus, que virão a crer em Jesus como Messias durante o período da grande tribulação. Estes judeus, agora convertidos a Cristo, pregarão o evangelho durante a grande tribulação e uma grande multidão se converterá pela sua pregação. Abra comigo sua Bíblia, é Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículos 9, onde estão identificados estes 144 mil. E se mostra que uma grande multidão, incontável multidão, se converterá durante este período. Versículo 9. Pois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro,
vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora vai até o versículo 14, que diz, quando um dos anciãos perguntou a João quem era, ele disse, eu não sei. Então o ancião diz a João, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que mostra então que haverá salvação durante a grande tribulação. Neste período de grande perseguição, haverá pessoas que não se renderão ao anticristo, que não aceitarão receber a sua marca, que não o adorarão e que por isso serão mortas. Neste caso aqui são mártires, que são mortos por causa da sua fé em Cristo durante o período da grande tribulação. Alguns intérpretes creem que este número é simbólico, indica o número total dos salvos, 144 mil. Porém, a maioria crê que realmente são 144 mil judeus das diversas tribos de Israel que se convertem e que irão pregar o evangelho, levando uma grande multidão a Cristo. Conforme nós vimos, os pré-milenistas históricos creem que a igreja passará pela grande tribulação. Lembra da posição lá? A igreja passará pela grande tribulação. O que acontece é que a igreja será preservada da ira de Deus. Deus vai manifestar a sua ira através dos juízos que ele vai derramar sobre a terra. Mas a igreja será preservada da ira de Deus, que se derramará sobre a terra, como Israel foi preservado das 10 pragas do Egito. Lembra-se quando Deus mandava as 10 pragas do Egito? Elas caíam sobre os egípcios, mas não atingiam os israelitas. Assim creem os pré-milenistas históricos. Os israelitas estavam no Egito, mas foram guardados das pragas que se abateram sobre os egípcios. Neste caso, os que se convertem durante a grande tribulação serão parte da igreja, serão preservados por Deus. Por outro lado, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, conforme nós falamos, e, portanto, ela não estará na terra durante a mesma. Neste caso, estes que se convertem durante a grande tribulação, tanto os 144 mil, como os outros que eles vão ganhar para Cristo, eles são salvos, mas não são contados como parte da igreja. Assim como no Velho Testamento, havia pessoas salvas, como Abraão, Davi e tantos outros, mas não eram parte da igreja. Também estes serão salvos, mas não serão parte da igreja. Okay? Seja como for, gente, fica claro que durante a grande tribulação haverá salvação. Muitos se converterão a Cristo e pagarão com suas próprias vidas por sua fé. Alguns fugirão para o deserto e ficarão lá até a volta de Cristo. No final da grande tribulação, Cristo voltará visivelmente com a sua igreja, certo? Para reinar na terra. E aí começa então o milênio. A diferença entre essas duas posições, embora as duas sejam parecidas em muitas coisas, é que os pré-milenistas históricos creem que a primeira ressurreição de Apocalipse 20, ou seja, a ressurreição dos salvos, ela se dá neste momento. Porque para eles a igreja passa pela grande tribulação. Agora eles são ressuscitados e junto com os salvos que estiverem vivos, tiverem sido preservados da ira de Deus, eles são transformados, eles são arrebatados e encontram Cristo dos ares. Tá certo? Os salvos vivos são transformados e encontram, então, com aqueles salvos que serão ressuscitados. Já os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que, como eu disse, representam hoje a posição mais popular, creem que a igreja, que foi arrebatada antes da grande tribulação, e agora, durante a grande tribulação, está no céu, ela virá com Cristo neste momento. Eu não vou tomar uma posição, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Nós sabemos com certeza que quando Cristo voltar, ele derrotará o anticristo e suas forças com o mero sopro da sua boca. E estabelecerá o seu reino de 1000 anos na terra. Amém? Cristo vai reinar. Quando Cristo voltar, seja antes da grande tribulação, seja depois da grande tribulação, vai acontecer aquilo que nós cantamos hoje. Quando você estiver diante de Jesus, você não vai saber o que fazer, eu creio. Uns de nós vão chorar,
outros vão se alegrar, outros vão cair de joelhos, outros vão cantar, outros vão ficar sem saber o que dizer, porque vai ser algo glorioso. O evento mais glorioso da história humana. E este é o evento que eu aguardo de todo o meu coração. Você também? Nestas últimas semanas, à medida que nós temos estudado este assunto, eu nunca desejei tanto a volta de Jesus como nestes últimos dias. É claro que como cristão eu sempre desejei a volta de Jesus, mas vamos ser sinceros. Como eu disse aqui no começo desta série, os solteiros falam, Jesus, atrasa um pouquinho para dar tempo de eu casar. Os casados dizem, Jesus, atrasa mais um pouquinho para dar tempo de eu ter filhos. Aí quando tem filho, dá para ver meus filhos crescerem. Aí dá mais um tempinho para ver os meus netos. Eu vou ser sincero, esses dias eu não estava nem aí. Eu só queria que Jesus voltasse. Eu só quero que Jesus volte, amém? Porque quando ele voltar, tudo vai ser tão maravilhoso, que você vai esquecer que você ficou solteira. Você vai esquecer que você ficou solteiro. Aleluia! Você vai esquecer de filho e de netos. O importante é você estar na presença do seu amado Senhor e Salvador. É você poder adorá-lo para todo sempre. Sabendo que nunca mais vai haver luta. Que nunca mais vai haver tribulação. Que nunca mais vai haver pecado. Que nunca mais vai haver choro. Nunca mais vai haver reclamação. Nunca mais vai haver tristeza. Você vai contemplá-lo e vai adorá-lo para sempre, 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 sempre. Amém? Aleluia. Aleluia. Então nós sabemos com certeza que Cristo voltará. E então se cumprirá o que foi dito pelos profetas do Antigo Testamento. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa estarmos na presença do nosso Senhor. Haverá paz. Você não sairá mais na rua com medo. Não haverá crime. Prevalecerão a justiça. E nós somos de um país onde a gente tem muito problema com a justiça. Prevalecerá a justiça, porque Jesus é o justo juiz. E prevalecerá também o direito da terra, até o fim do milênio. E depois do milênio nós iremos reinar com Cristo para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus. Semana que vem nós vamos dar alguns últimos toques. Possivelmente vamos terminar esta série domingo que vem ou no outro domingo. Mas eu quero que você leve esta mensagem para casa. Jesus vai voltar. E nós vamos estar com Ele para sempre. Amém? Amém? Como nós já dissemos, há muitos sinais. Porém, a Bíblia fala que Ele pode voltar a qualquer momento. Quer creiamos que a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, precisamos de estar preparados. Preste atenção no que eu vou dizer. Como disse um estudioso brasileiro, um pastor brasileiro bem conhecido, ele disse o seguinte: é melhor estar preparado para passar a grande tribulação e não ter que passar por ela, do que não estar preparado e ter de passar. Amém? A Bíblia alerta que Cristo voltará a qualquer momento. Você está preparado? Você tem certeza da salvação? Se Ele vier hoje, você irá se encontrar com Ele? E se você morrer hoje, para onde você irá? Você já entregou sua vida a Cristo e o recebeu como seu único Senhor e Salvador? Não basta vir à igreja. Não basta ser religioso. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Se você não sabe com certeza para onde vai, se Jesus voltar, ou se você morrer, eu insisto com você para que você entregue sua vida a Ele hoje.
Eu quero te ajudar a fazer esta oração com você. Incline sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, tua palavra é muito clara. Tu vais voltar. Nós sabemos se vai ser de manhã, se vai ser à meia-noite, será ao meio-dia, mas tua palavra é clara. Tu vais voltar. E tu poderás voltar a qualquer momento, Senhor. É o que nos ensina a tua palavra. Tua vinda é iminente. E nós, Senhor, não queremos ser apanhados de surpresa naquele dia. Te agradeço porque muitos aqui estão preparados, Senhor. Mas ajuda-nos a estar constantemente reavaliando as nossas vidas, para ver como nos encontramos diante de Ti. Para que, Senhor, não sejamos apanhados de surpresa. Para que não nos envergonhemos daquele dia. E para que não sejamos deixados para trás. Então, Senhor, se há pessoas aqui nesta noite que não estão preparadas, leva-as agora ao arrependimento pelo Teu Espírito Santo. Leva-as a reavaliarem a sua condição diante de Ti, Senhor. E a se entregarem a Ti neste momento, Senhor. Senhor, talvez haja pessoas que estão vindo à igreja, estão nos assistindo pela internet, são até religiosos, são membros da igreja, mas não têm um relacionamento pessoal contigo, Jesus. Ó Senhor, toca estes corações agora. Talvez, Senhor, haja aqui pessoas nesta noite, ou que estão nos assistindo, que não têm certeza de para onde vão se morrerem nesta noite. Ou se Tu voltares esta noite. Toca agora os seus corações pelo Teu Espírito Santo, para que tomem uma decisão por Ti, Jesus. De Te receberem como Seu único Senhor, como Seu único Salvador. E agora eu quero orar, se você ainda não recebeu a Jesus como Seu único Senhor e Salvador. Repita comigo esta oração. Não importa se do seu coração, não importa se do seu espírito ou com a sua boca. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E que meus pecados me separam de Deus. E que Tu vieste, Jesus, para morrer em meu lugar. Naquela cruz, Tu pagaste o preço dos meus pecados. E agora Tu me ofereces, de graça, a vida eterna. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Recebe-me, Senhor. Perdoa-me os meus pecados. E toma o trono da minha vida, o centro da minha vida, o comando da minha vida. E a partir de hoje, passa a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Somente em Ti deposito a minha fé e Te confesso como meu Senhor, diante de Deus e diante dos homens. E ajuda-me, Senhor, a Te servir e a Te seguir com fidelidade todos os dias da minha vida. Em Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia.